Agora, a hora da palavra com o presbítero Edmilson Gregório. A paz do Senhor, meus irmãos, estou passando aqui no canal para deixar uma palavra de Deus para a nossa meditação para o vosso livro espiritual neste dia, que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 46, que fala sobre o cego de Jericó. Vamos estar lendo nessa tarde a palavra de Deus. Nesse momento diz assim: E depois foi para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais clamava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: O que chama? Chamaram o cego, e disse ele: Tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus ele disse: O que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus ele disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Nesse momento, nesta palavra, uma palavra tão poderosa, aqui nesse Evangelho de Marcos, nesse capítulo 10, no versículo 46, a Bíblia diz que depois que ele foi para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, aleluias, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E a Bíblia diz que naquele momento que aquele homem, Bartimeu, o cego filho, aquele homem que estava enfermo, cego, a Bíblia diz que ele, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que naquele momento que aquele homem clamando ao Senhor, naquele momento aquele cego, que é onde ele ouve Jesus passar ali com aquela multidão, ele começou a clamar. Mas a Bíblia diz que e muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais clamava dizendo: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por isso, irmão, aqui está o segredo. Você que tem buscado a presença desse Deus Todo-Poderoso, você que tem orado, não pare de clamar, não desista, não desanime. Porque se fosse por causa daquelas pessoas que estavam ali junto naquele caminho, naquele momento que aquele cego de Jericó, que ele estava ouvindo que Jesus passava, ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas diz a Bíblia que a multidão repreendia para que ele se calasse. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento, e Jesus, parando disso, o que chama? E chamaram o cego, dizendo ele: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. E a palavra de Deus diz que naquele momento, ele lançou de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu sei que o meu Deus, assim como ele foi com aquele cego de Jericó, neste momento, nesta hora, ele é contigo, aonde você se encontra. A palavra de Deus diz que naquele momento, ele ouvindo que Jesus passava, ele começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas muito repreendia para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais clamava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que chega um momento que então aquele homem, Jesus parando, disse: o que chama? E chamaram o cego e disse: ele tem de bom ânimo. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz naquele momento, ele lançando de si a sua capa, diz a Bíblia que ele levantou e foi ter com Jesus. E naquele momento, Jesus falando, disse ele: o que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha visto. Que palavra poderosa, irmão. Nós podemos ver que naquele momento que aquele cego estava clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas agora chega o momento que Deus faz algo glorioso. E a Bíblia diz que Jesus falando disso: o que queres que te faça? E o cego ele disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Que palavra poderosa, né, irmão? Que palavra poderosa. Por isso, nesse momento, você possa tomar posse dessa mensagem. Você possa receber esta palavra de uma forma gloriosa e poderosa. Porque aquele cego de Jericó, ele estava ali junto com a multidão,
Ele ouvindo que a multidão passava, ele não podia ver, mas ele ouviu, né, aquela multidão. Ele começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E naquele momento que ele clama, Deus, ele faz algo maravilhoso na vida daquele homem. Mas antes de acontecer o milagre na vida daquele cego, ele foi repreendido por aquela multidão para que ele se calasse. Mas ele não, ele cada vez mais clamava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E que o Senhor Deus, nesse momento, onde você se encontra, eu quero dizer para você que Ele quer fazer algo glorioso na tua vida, Ele quer te curar, Ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Aquele cego, né? Ele foi curado, ele foi liberto daquela enfermidade. Sabe por quê? Porque ele clamou, ele não perdeu a esperança, mesmo sendo repreendido por aquela multidão, ele cada vez mais clamava ao Senhor. Clame ao Senhor, busque a presença do Senhor, exalte o nome desse Deus Todo-Poderoso, receba esta mensagem em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus poderoso, é diante da Tua presença, Pai glorioso, que eu oro a Ti, Pai, neste momento, Pai, por cada lar, por cada família que estão ao alcance, Pai, desse canal, abençoa cada um. E eu oro no Teu nome, Pai, ordeno a unção de cura, de bênção, salvação, libertação, no nome santo de Jesus, Pai, assim nós oramos, Pai, te agradecemos, no Teu nome, amém e amém. Receba a tua vitória, receba o teu milagre em nome de Jesus, aonde você se encontra, aonde você vai acompanhar esse canal. Que Deus te abençoe fortemente a tua vida de uma forma gloriosa e poderosa.